existência da dívida em nome da pessoa jurídica não vai responsabilizar o sócio administrador de forma imediata. Não vai responsabilizar, principalmente em débitos que são decorrentes de declaração fiscal. Há mais de 15 anos, a Garra Azul Advogados atua com muita intensidade na gestão de passivo tributário. São muitos anos acompanhando o drama de empresários, pessoas físicas e até pessoas que acidentalmente se envolvem no endividamento tributário e que nós podemos ajudar ao longo desse tempo. Conhecemos muito bem o drama desse tipo de situação. Hoje nós vamos ouvir Alexandre Andersen, coordenador do time de Direito Tributário, e Fernanda Scherer, e eu também estarei dialogando sobre essa matéria que aflige tantos empresários, quase como uma espada sobre a cabeça em face, às vezes, de endividamentos em bola de neve, em que em determinados momentos dívidas se tornam verdadeiramente impagáveis. Que momento é esse? E em outras situações, endividamentos em que uma atuação profissional poderá manter sob controle a empresa, garantindo a sustentabilidade do negócio no médio e no longo prazo, permitindo que esses empresários possam sustentar suas famílias, imbuídos do sentimento de propósito dos fundos de comércio que conseguiram desenvolver a partir do seu talento. Então nós, como advogados, ficamos muito contentes pela oportunidade de compartilhar informações úteis para todos aqueles brasileiros que se veem desafiados pelo endividamento tributário. Os americanos dizem, certo mesmo na vida, somente a morte e os impostos. Mas nós sabemos que com uma gestão estratégica é possível retardar ou diminuir a necessidade do pagamento de tributos de maneira válida. Então acompanhe esse episódio, espero que você goste. Pessoal, que coisa boa poder conversar sobre esse assunto aqui. Gestão de passivo tributário. Essa questão nós tratamos aqui já há 15 anos, diariamente, hein? Quantos dramas, quantos clientes, quantas empresas, quantos sonhos, né? Tudo o que a gente já não viu aqui tratando desse tema, né, Alexandre e Fernanda? Que bom conversar sobre isso. É verdade, Carlos. Talvez uma das maiores satisfações de trabalhar com a gestão do passivo tributário tenha a ver com aquilo que talvez seja um dos principais princípios que a gente tem no escritório, né, que é proporcionar horas de sono, né, para o cliente. Porque não são raros, acho que a maioria dos casos dos clientes que surgem para nós, né, prospecções, todos eles vêm num cenário de muitas incertezas quando se trata do passivo tributário, né? Muita gente vem com, nossa, vou ser preso, né? A maioria dos clientes vem com essa preocupação, vão penhorar a minha casa, vão encerrar a minha empresa, vou ser pessoalmente responsabilizado, quando na verdade a gente... A legislação ela existe, né, como uma forma de também trazer uma segurança, né, para o contribuinte. Então, não só em todas as possibilidades que ele vai ser responsabilizado, claro que existe a possibilidade de ser preso também, né, elas são situações muito específicas, que elas são muito raras quando a gente trata de gestão do passivo tributário, porque envolvem muitas situações específicas e cada caso tem que ser analisado, mas felizmente existem várias ferramentas legais que permitem que ele possa lidar com a existência desse passivo. Eu me lembro de uma senhora que emprestou o nome, isso é bem famoso, né? Emprestar o nome para aparentados que já vêm de endividamentos anteriores, e ela, na minha frente ali, chorou, né? Se emocionou e chorou. E ela dizia, eu tenho 2 netas que eu crio, eu não posso ser presa, porque quem vai cuidar das minhas netas? E ela chorava, assim, né? Não tinha nenhuma chance dela ser presa por aquele endividamento tributário ali. Mas é tocante e impactante na vida das pessoas, né? O endividamento tributário, ele em alguma medida ele é uma espada sobre a cabeça que tolhe a liberdade do empresário, da empresa certamente, do empresário por vezes, e daqueles que entram de gaiato, como se diz, né? E emprestam o nome quando estão comprometendo os resultados de uma vida toda de trabalho por esse endividamento que de maneira ingênua
assumem por esses caminhos da vida aí, né? Muito, muito triste, muito pesado. Eu acho que o cliente do endividamento tributário talvez seja o mais ansioso que a gente atende aqui no tributário, assim, no universo dos nossos clientes, talvez seja o que chega, enfim, com mais dúvidas, com mais urgência, com mais desespero, muitas vezes com muitas informações atravessadas, dadas por, enfim, às vezes pesquisa no Google, acha em outros lugares. E até mesmo a gente tem em alguns casos, assim, uma ação mesmo das procuradorias, né, na cobrança do crédito. Então enviam cartas, enviam de cobrança, e isso deixa a pessoa muito ansiosa, porque realmente a impressão que dá é que tu vai perder todos os teus bens e que tu vai ter que pagar com aquilo até, enfim, com a liberdade mesmo, né? E quando a gente sabe que na realidade não é bem assim, e, enfim, e eu acho que o nosso papel aqui é muito mais, assim, nosso primeiro contato com o cliente é acalmar e dizer que nem tudo é o que parece, né? Por sorte. Porque existem regras pro jogo. Eu acho que esse é um aspecto refrescante e educativo nesse diálogo com os clientes. Porque esse endividamento, ele existe, mas existem regras para fazer essa cobrança. Não é nada... existe uma boa previsibilidade. Depois que tu entende quais são as regras do jogo, tu pode condicionar o comportamento da empresa e dos empresários até de forma a conviver com esse passivo da maneira menos desgastante possível, sabe? O governo pode muito, mas ele não pode tudo. E existem direitos fundamentais e regras de forma que não deve ser de se estranhar uma empresa que tem um elevado endividamento e, ao mesmo tempo, os empresários envolvidos ali, eles próprios têm uma situação patrimonial confortável. É plenamente possível disso acontecer. Mas é preciso que esse empresário saiba que botões apertar para se manter dentro da legalidade e, com isso, manter a sua tranquilidade patrimonial, sabe? Essa questão da legalidade, da previsibilidade, né? Ela, enfim, a administração pública ela é pautada por esse princípio, né? Da legalidade, dela poder fazer somente aquilo que está previsto na lei, embora a gente saiba que muitas vezes acontecem alguns excessos, né, por parte da administração pública, mas o caminho que a dívida tributária percorre, ele é muito previsível, né? Ele é muito previsível. A administração pública tem seus diversos privilégios, né? Ou seja, quando o contribuinte deixa de pagar a dívida e suja o nome, por assim dizer, ele já fica com a vida, com a atividade empresária dele já bastante prejudicada em decorrência disso, né? Seja pela ausência de regularidade fiscal, que impede ele de participar de procedimentos licitatórios, inscrição no CADIM, e após a inscrição em dívida ativa, por se tratar de um título executivo, ou seja, uma espécie de aquilo que autoriza que seja realizado um processo de execução, ele já pode ter aquela dívida protestada. E o protesto de dívida, a depender de como que é a atividade daquele empresário no mercado, ele fica com ela completamente engessada, sem poder dar andamento. Então, a previsibilidade da cobrança da dívida tributária pode fazer com que o empreendedor ele se prepare para esse momento, né, que pode ser um momento que pode passar por algum tempo, pode ser, ou não ser algo perene, que ele se prepare para isso, para passar por esse momento de turbulência e ainda assim manter as atividades, né? Isso acaba sendo interessante de aplicar e expor para esses clientes, que é tudo muito previsível, apesar dos diversos privilégios que a administração tem na cobrança desse crédito. Esse empresário, ele muitas vezes ele chega dizendo assim: não, mas eu quero muito pagar. Eu tô vindo aqui conversar com vocês porque eu quero parcelar. Eu tô vindo aqui conversar com vocês porque eu quero uma transação, ouvir falar a respeito disso, quero apertar esse botão. Agora, eu acho que vale uma reflexão sobre o quão viável é o pagamento desses determinados tributos, assim, sabe? Porque veja que é muito comum baterem na nossa porta aí empresários com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de endividamento. Empresas médias, pequenas, né?
E esse empresário, ele olha para o passado e ele vê, muitas vezes, um sucesso tremendo. Momentos de grande ênfase e sucesso da atividade empresarial que sustenta toda uma família. Muitas vezes são patriarcas que naquele momento naquele momento estão passando por uma crise. Diz, não, eu quero pagar. Mas a gente pode pegar essa determinada empresa e pensar, hoje, essa empresa paga suas contas? Vamos fingir que não existe nenhum endividamento. Hoje essa empresa pensando só no endividamento tributário, essa rentabilidade, ela não serve, não adianta nem para pagar o valor dos juros da correção monetária incidente sobre esse endividamento tributário. Então, para esse empresário, e a gente simpatiza com esse espírito de quero pagar, quero honrar as minhas obrigações, mas a verdade é que a matemática não fecha. Então não adianta jogar dinheiro bom em finalidade ruim que não vai gerar uma sustentabilidade para essa empresa. E quantas vezes são aquelas em que nós recebemos empresários aqui e eles estão na atividade e daí recebem um mandado de citação. Ele vai lá e faz um parcelamento em 60 vezes, parcelamento ordinário em 60 vezes. E daí ele paga 1, 2, 3 parcelas do parcelamento e deixa de pagar o tributo do mês. Daí, sobre o tributo do mês, incide mais 20% da multa de mora e depois mais os honorários incumbenciais, de forma que o endividamento ele cresce muito com relação ao tributo corrente. Então aqui tem uma receita desastrosa para a gestão do passivo tributário do cliente, em que ele, assustado pelo mandado de citação, ele vai lá e faz um parcelamento, tira recursos da atividade para arcar com o tributo corrente, para pagar o endividamento sobre o qual já incidiram esses consectários de multa e honorários incumbenciais, mas ele faz isso. E daí ele senta para conversar conosco, às vezes convivendo com esse endividamento há 2, 3, 4 anos, parcelando sucessivamente esses endividamentos e se afundando cada vez mais, quase como quem é soterrado por um endividamento em bola de neve. É isso mesmo que acontece com muitos clientes que a gente recebe aqui. Exato, né? Quando a gente fala dessa gestão do passivo, né, Carlos, a gente não tem uma solução mágica, né? Existe eu gosto muito de usar nas nossas exposições, que é uma gestão racional do passivo tributário. Como tu mencionou, de nada adianta o contribuinte se sacrificar para conseguir pagar o parcelamento ao tempo em que ele não consegue pagar o tributo mensal. Depois de um tempo, esse tributo que de início é R$10.000, vai passar um ano e ele vai passar para 15, 16, R$18.000, dados os consectários de mora, que passam por multa, Selic, e quando há inscrição endividativa e o ajustamento do novo processo de execução fiscal tem mais 20%. Por isso que a gestão racional do passivo tributário é importante. Se o contribuinte não consegue pagar o tributo mensal, já é difícil no caixa dele, pagar o tributo mensal mais o parcelamento é algo absolutamente inviável. Então, por isso que a gente sugere sempre que seja revista essa possibilidade ou essa intenção de realizar o parcelamento da dívida, porque ela nem sempre vai ser a melhor alternativa.
E reforçando uma última vez, investindo no tributo passado e deixando de pagar o tributo do mês, ali depois de poucos dias, 20% de multa e depois mais 20% de honorários concorrenciais. Quer dizer, totalizando 40% na cabeça. Então, aquela guia de 10 mil reais já se transformou em 14 mil reais. Então, essa escolha, essa forma de priorização do contribuinte é que leva à perda de muitas oportunidades. Esse espírito de quero pagar, esse espírito de quero resolver do empresário, mas que não consegue enxergar que a conta aí não fecha, né? E eu acho que um caso, assim, que é talvez um dos mais desastrosos, né, da gestão de passivo fiscal, assim, é o caso em que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional. Então, eu acho que quando a gente tá lidando com uma exclusão do Simples, então é um contribuinte que ele tem uma receita ali limitada, já porque então ele vinha, né, de dentro do Simples Nacional, então ele tem um faturamento, e aí, enfim, por alguma dívida, teve ali no final do ano, deixou alguma coisa em aberto, e aí pro ano seguinte tá fora do regime, entrou provavelmente aí pro lucro presumido. E aí a gente tem, então, enfim, inúmeros outros, né, tributos que vão começar a ser cobrados, inclusive tributos, enfim, de vários tipos que não eram cobrados antes no regime, e aí de simples. E aí a pessoa, enfim, começa a ficar realmente, a atividade fica inviável, né? Porque não consegue mais voltar e não tem um faturamento que é compatível com a tributação do presumido, e aquilo não consegue nem pagar os tributos do mês, como vocês estavam falando ali, então vai... todos esses consectários legais vão se somando, tanto nos tributos do mês, quanto em todo o passivo que já foi acumulado. E aí a pessoa acaba fazendo parcelamento, e aí entra um outro ingrediente que a gente vai falar um pouco mais depois, mas que é a prescrição, que nunca ocorre, né? Então esse crédito, ele acaba se tornando eterno, porque nunca vai prescrever, então sempre vai poder ser cobrado várias vezes, né? Inúmeras vezes, sucessivamente. Então, assim, realmente é muito importante ter a opinião de um profissional, assim, acho que é muito importante esse acompanhamento, sabe? A gente já pegou vários casos de empresas que estavam quase fazendo parcelamento, assim, e aí chegam assim, não, a gente vai parcelar e tal. E aí a gente vai ver e a dívida tava, assim, em beira de prescrever, enfim, tava quase, assim, né? Então, isso é bem comum também. Essa questão do Simples Nacional, ela é intrigante, né? Porque o Simples Nacional, ele surge como um movimento para um sistema de tributação que é para privilegiar pequenos e microempresários. Quando ele surgiu, se não me engano, em 2007, ele surgiu, até 2010 não tinha parcelamento de dívidas de Simples Nacional. Então, aquele contribuinte que durante algum exercício acumulava um débito, né, digamos, de 30 mil reais, chegava no final do ano, existia essa exclusão em razão da dívida, né? É uma das exigências da legislação que se mantém a regularidade fiscal. A impossibilidade de parcelamento dessa dívida, que seja de 30 mil reais para um pequeno contribuinte, pessoa jurídica, impossibilita a manutenção dele no Simples Nacional. Então, para o próximo ano não existia alternativa que não fosse a exclusão e a adoção de um regime tributário que é muito mais pesado. O Simples Nacional, se já era impagável, mediante as regras dele, imagina uma exclusão, onde se é um comerciante, tem que pagar ainda o ICMS, se é um prestador de serviço, tem que pagar o ISS-QN. Então, isso é que acaba gerando aquela bola de neve. Em algum momento, o contribuinte ele acaba passando por uma dificuldade financeira, que pode ser por inúmeras razões, essa dificuldade financeira, e acaba gerando uma bola de neve, porque tu não consegue mais correr atrás. E essa bola de neve, como a gente está comentando aqui, muitas vezes ela decorre justamente de uma precipitação nas atitudes que o contribuinte vai tomar. Recebemos cartas que têm linguajares, às vezes, bastante agressivos, né? Porque cada comunicação que a administração manda, ela vem, olha, com a possibilidade de penhoras de bens, bloqueio de conta bancária, fraude de execução. Então, existe uma série de consequências que, na literalidade do que está exposto ali, assusta. Né? É muito comum o contribuinte se assustar, né, com essas comunicações. Outro reporte que eu faço sobre isso é como os tribunais, que talvez tenham um meia-culpa aí, mas como tributaristas contribuem para a complexidade e para as incertezas do sistema.
porque muitos são os assessores tributários que recomendam saídas de curto prazo que são mais vantajosas para o próprio advogado do que para o cliente. Como, por exemplo, apressar parcelamentos em 60 vezes para para contribuintes que claramente não têm condições de fazer o pagamento e às vezes cobrando. A gente tem relatos de assessores que cobram talvez R$6.000, R$7.000 para fazer um parcelamento que qualquer contador faz com alguns cliques, sem cobrar nada dos seus clientes, para aquele cliente que ele cobra um salário mínimo por mês para tocar as coisas para frente, né? E então, e além disso, até a sugestão de caminhos de sucesso questionável, né? Então, foi tradicional, houve muitas ações judiciais discutindo, voltando para o assunto do Simples, se o endividamento do Simples seria apto ou não para fins de exclusão do Simples Nacional. E aqui no Rio Grande do Sul chegou a prevalecer durante algum tempo, na verdade no TRF4, então envolvendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, prevaleceu, pelo menos algumas decisões ali, o entendimento de que não seria válido a expulsão do contribuinte em função de endividamento tributário. Mais tarde isso não prevaleceu, mais tarde julgado pelos tribunais superiores, isso não prevaleceu e os contribuintes ficaram aí com o pincel na mão, né? Tendo que às vezes tendo obtido uma liminar, tendo que olhar para trás para precisar honrar com essa diferença de tributo em valores muito relevantes, resultando em dívidas verdadeiramente impagáveis, quebravam as empresas, né? Sim, isso aconteceu muito, né? Tivemos alguns casos aqui no escritório, onde a empresa, de fato, o retorno dela para o Simples Nacional viabilizou a manutenção da atividade dela. Tanto que, durante o período em que essa liminar esteve vigente, ela seguiu pelos tributos do Simples Nacional como se regular tivesse, né? O encerramento ou a cassação dessa liminar no futuro, se não me engano o julgamento foi em 2014 ou 2015, fez com que ela tivesse durante algum período recolhido irregularmente os tributos, né? Então ela não poderia recolher pelo Simples Nacional, estava recolhendo, então ela ficou um período com ausência de declarações e isso traz diversas consequências negativas, ou seja, tu vai ter que refazer todas as declarações fiscais do período, que envolvem diversos tributos, tanto federais quanto estaduais, que no caso era contribuinte de ICMS. E a questão mais preocupante é a questão da contribuição previdenciária do funcionário, né, ou patronal, perdão, porque dos funcionários já pagam do Simples. Com a interpretação da Receita Federal ali um pouco mais rígida nas supostas sonegações de contribuição previdenciária, esse período, que no final se torna largo, sem declarações fiscais, em última análise, a Receita Federal pode interpretar. E nesse nosso caso, o contribuinte chegou a ter um indiciamento para processo criminal por conta dessa suposta sonegação, mas em pouco tempo a gente conseguiu resolver, porque ele refez as declarações fiscais e conseguimos demonstrar que existia uma liminar que durante aquele período fez com que ele não estivesse naquele regime e que estávamos no prazo para regularizar isso. Mas veja bem, em tese, insegurança jurídica que a gente tem no Brasil, infelizmente, com relação a questões tributárias, fez com que, numa situação que em tese parecia simples, se tornasse um enorme problema, tanto do ponto de vista financeiro, frente aos tributos que teriam que ser recolhidos. Claro que aquilo que ele pagou, ele teria direito a restituiu no caso, mas além disso, além dessa questão meramente patrimonial financeira, veio o risco criminal, que é o risco que é aquele principal problema, onde todo mundo realmente perde o sono, onde o sono fica um pouco mais pesado justamente pelas consequências que um processo criminal traz, né? O processo criminal por si só, ainda que a pena seja baixa, por si só o processo criminal já é um trauma, né? A gente vivencia isso e sabe as consequências desastrosas que isso aí traz. Pensando na experiência, acho que aqui o nosso propósito é se colocar no lugar do cliente para compartilhar essas informações e, enfim, empoderar contribuintes para que eles entendam quais são as regras do jogo e para que eles possam melhor trilhar os seus próprios caminhos, né? Quando nós recebemos clientes aqui, há uma angústia grande
porque há um endividamento relevante e daí sempre surge aquela questão ali. Mas tem uma boa parte disso daqui que deve ser indevido. Né? Tem uma parte disso daqui que a gente não deve. Até eu ouvi falar que a gente consegue diminuir a base de cálculo de contribuição previdenciária, ou seja, o valor declarado, ele foi declarado de maneira superior àquilo que é efetivamente devido. Cheguei a tributar PIS/COFINS de tal jeito, mas isso está sujeito a uma sistemática monofásica, então na verdade eu não deveria estar pagando isso. Ou até no simples mesmo, né? Fiz a venda de mercadoria, mas essa mercadoria estava submetida à substituição tributária de ICMS, então deveria ter sido excluída essa fração do valor da guia. Então, eu gostaria de jogar luz agora sobre um aspecto muito comum da gestão de passivo tributário, que é: estou aqui devendo 15 milhões, estou aqui devendo 22 milhões, estou aqui devendo 27 milhões. Mas eu tenho a nítida impressão que a gente tem como diminuir isso daqui. O que a gente pode fazer com relação a isso? Eu sempre fico pensativo porque até é uma brincadeira que eu faço, né? Uma coisa é ser feliz e outra coisa é ter razão, né? Às vezes a gente tem razão, ou seja, na verdade, vamos supor aqui uma atuação muito bem sucedida. Então, tem um endividamento aí de 7 milhões, a gente entra em campo, vai para cá, vai para lá, exclui determinadas parcelas da base de cálculo de tais tributos e tem sucesso. E de 7 milhões agora ele está devendo 5 milhões, ou ele está devendo 5 milhões e meio, ou 6 milhões. Quer dizer, é uma diminuição muito substancial do valor do endividamento, mas ainda impagável para a maioria dos contribuintes. Ainda impagável para a maioria dos contribuintes. Então, de um lado, a gente pode tentar diminuir o valor devido e corretamente temos uma boa expectativa de sucesso em fazer essa diminuição. Mas daí a gente se pergunta qual é o resultado prático na vida desse contribuinte, que diferença faz dever 7 milhões ou dever 5 milhões e meio? Para muitos contribuintes isso não vai fazer tanta diferença. Então, que caminho trilhar e que estratégia adotar a partir dessa realidade? E a gente sabe que o endividamento, aliás, a obrigação, as obrigações, todas elas nascem, até algo que a gente escutou dos professores na universidade que replica para os alunos hoje, todas as obrigações nascem para serem extintas um dia. Não existem obrigações eternas, então esse endividamento do contribuinte para a fazenda pública, ela não pode ser eterna, essa dívida. É dito que não é de interesse da sociedade que as dívidas sejam eternamente exigíveis, né? Então, nesse contexto, é de se perguntar em determinado momento, nós como advogados, zelando pelos interesses desses contribuintes, se devemos buscar a diminuição de frações desses endividamentos tributários, ou até daqui a pouco buscar alternativas para conter o passivo tributário tóxico, evitando que ele contamine o patrimônio das pessoas jurídicas de um determinado grupo econômico, ou o que não é inválido, né? É preciso dizer, é plenamente possível e válido duas empresas de mesmo grupo econômico sem responsabilidade solidária por esse endividamento entre elas, é preciso dizer. E também evitando que esse passivo tributário tóxico venha contaminar os sócios, os diretores de uma empresa ou os administradores dessa empresa, né? Então são caminhos. Agora, é algo que parte o coração receber empresários e empresárias que convivem com endividamentos tributários em 2023, às vezes originários de dívidas de 2005, de 2007, de 2010, mas justamente pelas táticas inadequadas que a própria Fernanda colocou há pouco, fazem parcelamentos periódicos desse endividamento sem saber que o pedido de parcelamento corresponde a um reconhecimento inequívoco da dívida e é causa de interrupção da prescrição em zero prazo. Enquanto está parcelando não corre prescrição, ficou inadimplente e volta a correr a prescrição. Essa prescrição é uma prescrição de 5 anos, né? Então,
se o contribuinte, ele a cada 3 anos, ele faz parcelamentos desse endividamento, ele torna esse endividamento eterno. E ele vai conviver com esse endividamento eternamente enquanto ele seguir adotando essas práticas. Apesar de, em adotando outras alternativas para um passivo verdadeiramente impagável, poderia esse contribuinte no passado suportar as consequências desse endividamento. E hoje, ou depois de 7 anos, depois de 8 anos do nascimento dessas obrigações, ele já poderia estar livre desse endividamento tributário, né? E essas consequências que, enfim, vão ser suportadas, é importante frisar que elas não vão ser eternas, né? Justamente por essa questão da prescrição. Então, se o contribuinte, ele opta por suportar essas consequências do inadimplemento tributário por um determinado período de tempo, isso vai ser efetivamente por um determinado período de tempo, porque uma hora isso vai prescrever, né? Então, eu acho que, como bem colocado, a Fazenda ela tem 5 anos para fazer a cobrança desse crédito a partir da definição, do lançamento definitivo. E aí, a partir daí, enfim, vão ter esse período de 5 anos. Porém, né, se a gente tiver essa conduta de sucessivos parcelamentos, a gente vai estar a cada parcelamento feito devolvendo esse prazo de 5 anos para a Fazenda. E aí, enfim, isso vai virar realmente uma obrigação eterna, né? Então, é bem complicado essa conduta, assim, de seguir realizando parcelamentos sem verificar e parar para pensar no efetivo, o que isso significa mesmo, né? Quais consequências? Eu teria estudado que a dívida tributária, assim como tudo que regula a administração, ela segue a legalidade, ela tem um caminho muito previsível. A gente sabe que é de 5 anos a partir da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução fiscal, se não 5 anos após a constituição definitiva, se não houver o ajuizamento do processo de execução fiscal, essa dívida vai estar prescrita, né? E existe um caminho que a dívida tem que seguir, dentre ele é a própria inscrição em dívida ativa, né? Que é quando essa dívida ela se torna realmente exigível. A inscrição em dívida ativa, ao contrário do que muitos contribuintes né, interpretam ou ouvem falar por aí, ela não tem o condão de suspender a cobrança da dívida tributária. A nossa lei de execuções fiscais ela até traz uma previsão de 180 dias de suspensão após a inscrição em dívida ativa, mas ela não serve para dívidas de natureza fiscal por razões de escolha legislativa, na verdade. Como as prescrições no direito tributário ela tem que ser reguladas por lei complementar, a lei de execuções fiscais, como lei ordinária que é, então não se aplica para as dívidas de natureza fiscal essa suspensão. Então, esse é o primeiro prazo de 5 anos, aí, transcorrido, acaba se extinguindo a dívida. E é sempre bom fazer um parêntese aqui, porque, como o Carlos falou, a dívida tributária, ao contrário de dívidas de outra natureza, cíveis, comuns, a dívida tributária extingue o próprio crédito. Então, em termos práticos, ela tem o mesmo efeito de um pagamento. Se a gente pegar o Código Tributário e verificar lá, são causas de extinção da dívida tributária. Um pagamento, compensação. E depois está lá a prescrição e decadência. São causas de extinção do crédito tributário. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse primeiro período, não tomar atitudes precipitadas, para que a gente realmente verifique o que pode ser realizado pelo contribuinte e não acabar se atrapalhando ali em algum momento. Eu acho que uma questão importante também que às vezes acontece é do próprio contribuinte fazer o parcelamento e o pagamento das parcelas dessa transação, né, de dívidas que já estão prescritas. E diferentemente da esfera civil, em que a gente não consegue, não pagou uma dívida prescrita, né, a obrigação, enfim, não tem mais como a gente reaver esses valores, no tributário é diferente, justamente porque já se entende que a dívida, que aquele crédito tributário ele estava extinto, então o pagamento ele é indevido, e isso pode dar o direito ali a uma repetição desse débito, né? Então, isso é bem diferente, assim, acho que isso é uma questão bem conflitante, assim, se a gente vai, né, comparar com a esfera civil, que é o que a gente geralmente está mais acostumado a lidar, assim, no direito, né, geralmente a gente vê essa questão das obrigações primeiro na esfera civil, então eu acho que isso também é um ingrediente bem importante. Eu tenho um caso prático que exemplifica bem isso, em que o contribuinte parcela um crédito tributário já prescrito, e ele vai fazendo pagamentos, era um parcelamento daqueles especiais, assim, que transcendiam os 5 anos, até que nós identificamos que o parcelamento estava sendo feito
o parcelamento estava extinguindo o crédito já extinto pela própria prescrição, né? E daí a dúvida é, quantas das parcelas já pagas nós poderíamos repetir? E o prazo prescricional agora a favor do contribuinte, então, também de 5 anos, contaria a partir da extinção do crédito tributário, esse pagamento putativo, esse pagamento dessa obrigação tributária, na verdade, inexistente. E então, cada uma das parcelas inaugurava um novo prazo prescricional de 5 anos, e nós conseguimos buscar todas essas parcelas nesses últimos 5 anos aí desse contribuinte, um caso que exemplifica essa questão. Mas, de fato, o pagamento de valor prescrito no direito tributário vai permitir a restituição. Isso tem sido flexibilizado, né? Recentemente teve uma decisão do STJ que disse que essa dívida natural, que é a dívida já cometida pela prescrição, que aprendemos nas faculdades, que não extingue a obrigação em si, mas que impede a pretensão em juízo, o STJ agora decidiu que tu não pode protestar ela, tu não pode fazer cobranças extrajudiciais dela, tu não pode ligar para o devedor, cara, quando é que tu vai me pagar? Já não pode mais. Como a gente diz, né, são as decisões judiciais que desatualizam bibliotecas inteiras de direito, né? Ela desautoriza a cobrança, né? Mas se o pagamento houver, ele aconteceu, não te dá o direito de restituir aquele valor que tu pagou, né? É a diferença que existe aí. Eu sempre acho muito interessante quando você vai falar de prescrição e decadência, porque na faculdade às vezes acabam sendo matérias um pouco complexas, né? E quando tu faz um paralelo entre prescrição em decadência civil e prescrição em decadência no direito tributário, as coisas ficam um pouco mais fáceis de assimilar, a meu ver. Então, quando tu coloca um pouco a diferença de um, e traça paralelo entre os dois, fica mais fácil de entender como é que as coisas funcionam. Mas isso de extinguir a dívida, o crédito tributário, né, isso é muito interessante para o contribuinte, porque não autoriza que após a extinção da dívida em decorrência de prescrição, as negativações persistam, né? Tu até vai ter o registro de que existiu uma dívida no teu nome, mas ela vai estar lá prescrita. Para fins de ratings, né, dos contribuintes, ela deve ser considerada de igual forma como uma dívida paga pontualmente, como se tivesse sido ou parcelada, conforme o caso. E essa reconhecimento da prescrição, muitas vezes ele não é automático, né? Feito pela procuradoria, ou enfim... Então, a gente tem algumas manobras aí que a gente consegue fazer, pedido de revisão de dívida inscrita e tudo mais, que são realmente algumas estratégias, assim, que a gente consegue garantir que o contribuinte tenha aquela dívida que já está efetivamente prescrita, baixada, né? Para que isso não conste mais como passivo daquela pessoa jurídica. Então, às vezes... a pessoa consta ali na lista de devedores da PGFN, por exemplo, mas aquela inscrição ali já há muito tempo está prescrita, então a gente consegue fazer aquilo baixar para que não haja nenhuma negativação, por dizer assim, naquele CNPJ, né? Então isso também Para a gente migrar para algum outro tema, eu acho que o que fica para quem está acompanhando de casa é que o contribuinte tem mecanismos para fazer o pesadelo desaparecer. Isso acontece ao longo do tempo, se forem adotadas determinadas estratégias. Claro que empresas que licitam e precisam de certidões negativas vão ter especial dificuldade com essas questões. Até há previsões na legislação que veda a distribuição de lucros da empresa com endividamento tributário. Esse é um dos dispositivos pouco empregados até, né? São poucas vezes que a gente vê as consequências disso, mas a gente sabe que isso acontece. E depois, mais tarde, a gente vai ter bloqueios de conta bancária, tentativa de expropriação de patrimônio desses contribuintes, dessas pessoas jurídicas. Mas, dando um passo adiante, sem mudar de assunto, mas dando um outro enfoque, eu trago aqui para reflexão nossa e de quem está acompanhando de casa, como costumeiramente no Brasil a gente tem essa figura muito popular e empregada, que é a empresa de responsabilidade limitada. É algo
pouco conhecido dos empresários que a empresa de responsabilidade limitada que é aberta, ela faz parte de uma espécie de um planejamento patrimonial. Pode o contribuinte até não saber disso, mas é. Esse planejamento patrimonial diz que o sócio que integraliza capital numa determinada sociedade, ele é responsável pelo endividamento daquela sociedade na limitação do capital que foi integralizado naquela sociedade. Essa é a natureza jurídica dessa empresa de responsabilidade limitada. E isso, é preciso dizer, é de interesse da sociedade. Por quê? Porque é a empresa de responsabilidade limitada que permite que pessoas possam se aventurar em novas oportunidades empresariais sem colocar em risco todo o seu patrimônio, o sustento da sua família, enfim, do seu estilo de vida, né? A empresa de responsabilidade limitada que é aberta, então ela limita a responsabilidade desses sócios ao capital que está ali efetivamente integralizado. Agora, não adianta ter a empresa de responsabilidade limitada aberta e não lidar com ela da maneira adequada. Antigamente, nós tínhamos empresas de responsabilidade limitada que exigiam a pluralidade de sócios. Não poderia ter uma empresa de responsabilidade limitada com um sócio só. E daí muitas pessoas pediam nomes de parentes e amigos emprestados, laranjas, para poder ter um segundo sócio ali. Esse sócio que entrava nessa sociedade, às vezes até poder de administração tinha, segundo o contrato social. Isso levou a muita dor de cabeça de muita gente, então já fica assim para quem está acompanhando de casa, olha, não, cuidado, não emprestem os seus nomes para atividades empresariais de terceiros, isso não é uma boa prática, dá muita dor de cabeça. Mas a gente viu isso acontecer muito no passado. Hoje, para essas situações, existe já uma outra alternativa que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Então agora já não precisa mais a pluralidade de sócios para poder exercer atividade empresarial com uma determinada limitação da sua responsabilidade. Diferenciando o meu patrimônio, o patrimônio pessoal, que está no nome do CPF da pessoa física, e o patrimônio da EIRELI, que está no nome do CNPJ dessa pessoa física, né? Ou agora dessa entidade, dessa pessoa jurídica, essa figura fictícia, em que ali dentro ele vai desempenhar a atividade profissional dele. Agora, também não adianta ter uma EIRELI ou ter uma empresa de responsabilidade limitada, uma sociedade de responsabilidade limitada, e ter uma franca confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física ou o patrimônio de outras pessoas jurídicas. Porque essa confusão patrimonial, mais cedo ou mais tarde, pode fazer com que esse passivo tributário tóxico que existe em um determinado CNPJ, ele se expanda para as outras atividades empresariais de um determinado grupo econômico. Reforçando, duas empresas de mesmo grupo econômico não são responsáveis pelas dívidas tributárias umas das outras, como regra geral. Agora, excepcionalmente, quando presentes determinadas ilegalidades, em especial a confusão patrimonial, que não pode ser pontual, porque isso é da natureza das coisas, e é preciso ter proporcionalidade. Mas quando uma empresa francamente usa ativos da outra empresa, não tem nenhum empregado na sua folha de trabalho e executa as suas entregas para os seus clientes usando os empregados da outra pessoa jurídica, são indícios que, na soma de uma série de fatores, pode resultar na responsabilização de empresas de mesmo grupo, ou pode se reputar que as empresas são do mesmo grupo. Então é preciso ter cuidado, porque ao escolher uma figura societária de proteção, que leve em consideração a proteção patrimonial, a atividade empresarial deve se dar de forma a evitar a caracterização dessas ilegalidades que mais tarde vão dar a dor de cabeça. Sim. Só colaborando, Carlos, com o que tu narrou, é muito importante esse ponto, né? Essa diferenciação entre pessoa jurídica e pessoa física, né? A legislação, historicamente, é muito recente, essa história de uma sociedade com um sócio só, por mais que soe mal ouvido. Uma sociedade, ela pressupõe a pluralidade de agentes, né? E a gente hoje tem uma sociedade com um sócio só.
é um avanço, isso demonstra que o Brasil caminhou aí para uma modernização dessas relações empresariais, né? Mas o que é muito comum e acontece muito em execuções fiscais aqui, o que a gente pode trazer primeiro é a questão da sucessão empresarial. O que acontece muito, né, nos casos concretos? Existe uma empresa endividada, ela, de certa forma, encerra as atividades, ou seja, deixa de operar, vou abrir outra empresa fazendo a mesma coisa no mesmo endereço. A empresa A está no nome do pai, a empresa B está no nome do filho. Quando um oficial de justiça, em algum momento, vai àquele endereço para entregar uma notificação e ver assim, ó, em vez da empresa Y, destinatária daquele documento do processo, está a empresa X, o oficial de justiça vai atestar, ele vai certificar, olha, em vez da empresa Y, contém a empresa X, que possui CNPJ tal. Leva o mesmo endereço, leva essas informações para o processo. O advogado do governo, seja União, seja Estado ou município, vai pegar aquela informação com o CNPJ, ele vai conseguir identificar quadro societário, atividade e traçar paralelo entre a empresa devedora e a nova empresa, e fica muito fácil a existência de uma sucessão empresarial, ou a caracterização. E o que vai acontecer? Nesse momento, vai ser pedido ao juiz que ele diga que as duas empresas, na verdade, são numa só, que houve uma confusão patrimonial ou uma sucessão de empresas, e essa empresa vai ser responsabilizada. Então, no momento, é uma estratégia equivocada que se tornou no passado, muito provavelmente sem ouvir alguém com experiência nesse tipo de negócio para evitar com que esse tipo de situação acontecesse. Porque é perfeitamente possível que se mantenha atividade e sem que as empresas sejam responsabilizadas mutuamente. E outro caso muito comum, que o Carlos também passou ali, é a questão da responsabilização pessoal de sócios e administradores. A existência da dívida em nome da pessoa jurídica não vai responsabilizar o sócio administrador de forma imediata. Não vai responsabilizar. Principalmente em débitos que são decorrentes de declaração fiscal. Na empresa, sociedade de responsabilidade limitada ou na EIRELI. Ou na EIRELI, exatamente. O empresário individual, esse sim, ele vai... Não há essa separação do patrimônio individual do patrimônio da atividade empresarial. Exato. Quando falo desse empresário individual ou firma individual, ele é engraçado porque ele não é necessariamente uma pessoa jurídica, né? Ele acaba tendo CNPJ tão somente para fins fiscais. Ou seja, é o Alexandre que vai empreender, vai abrir uma lojinha, vai abrir o mercado dele, no nome dele. É ele quem está empreendendo, colocando o nome dele. O CNPJ é basicamente para fins fiscais, ele nem é considerado pessoa jurídica, é a pessoa física que está empreendendo. Então, quando tem algum problema, é o patrimônio dele que responde. Então, nem tem discussão oficial, é o patrimônio dele que está respondendo. Agora, quando a gente fala de uma sociedade limitada ou de uma sociedade unipessoal, as antigas EIRELIs, quando a gente tem esse ponto, a gente tem essa diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, de início, são pessoa jurídica, fictícia, com responsabilidades distintas cada uma ali dentro. Então, para que ocorra a responsabilização do sócio administrador, é necessário que algumas situações concretas aconteçam. A mais comum e que eu acho que talvez 90% dos casos que a gente tem aqui no escritório, que surgem diariamente, é quando há a dissolução irregular da pessoa jurídica. Né? O que é a dissolução irregular de uma pessoa jurídica? A dissolução irregular basicamente é a legislação, como ela prevê hipóteses de extinção de uma pessoa jurídica, seja falência, recuperação judicial ou até mesmo a liquidação, a ausência de cumprimento dessas regras e o mero fechamento de atividades empresariais, ainda que o contribuinte tenha feito isso de boa fé. Por exemplo, tive uma série de reclamações trabalhistas e todo o patrimônio da pessoa jurídica foi consumido por essas dívidas. Ele tem boa fé, mas isso não pressupõe a ausência de dissolução irregular. Então, vai permanecer a dissolução irregular e provavelmente ele vai ser pessoalmente responsabilizado. Qual a alternativa para esses casos, né? Ou seja, ou a gente mantém a empresa aberta, verifica a possibilidade de manutenção da atividade, ou pensa em um processo de falência, de recuperação judicial, ou uma liquidação dessa pessoa jurídica. Realizando algum desses procedimentos previstos na legislação sem que dentro deles seja apurado nenhum tipo de crime falimentar, alguma coisa assim,
a responsabilização pessoal desse sócio administrador pode ser indevida. Então, não é sempre que isso vai acontecer. É importante também a gente destacar, né, que essa responsabilização, ela ocorre somente, de regra, assim, somente com os sócios administradores, né? Então, às vezes, a gente tem... Pode ocorrer, enfim, por alguma decisão judicial, ter a responsabilização de todos os sócios, mas a gente consegue reverter para que apenas o patrimônio do sócio, que é efetivamente responsável pela administração daquela sociedade. E é importante frisar, na época da dissolução irregular, então se a gente teve algum administrador anterior, né, aquela pessoa jurídica, mas não era no período em que foi constatada essa dissolução irregular, que é efetivamente o encerramento da atividade sem que seja, enfim, previsto ali, sem que seja feito todo o procedimento legal, né, essas hipóteses legais aí. Então, existe a possibilidade da responsabilização desse sócio administrador à época em que ocorreu esse encerramento irregular da atividade da empresa. Eu acho que essa é uma das hipóteses mais comuns, assim, que a gente vê de responsabilização. Quer dizer, chega o oficial de justiça, oi, gostaria de fazer a citação dessa pessoa jurídica aqui, e ele dá de cara com a porta fechada. A empresa ela não existe mais. Ele questiona os vizinhos e eles dizem, olha, essa empresa não atua mais aqui há tantas semanas, há tantos meses, há tantos anos. O oficial de justiça certifica e ali vai existir uma espécie de presunção de dissolução irregular da empresa, atraindo para os sócios a responsabilidade. E daí, claro, quando a gente desce nos detalhes, quem é que deu causa à dissolução irregular? Não basta ser sócio, é preciso ser sócio administrador com os poderes de gestão, porque ele foi o responsável pela ausência de realização dos procedimentos de falência e assim por diante. Que ao final poderiam concluir pela extinção da pessoa jurídica de maneira válida, confirmando um planejamento tributário, né? Então, quer dizer, eu abro uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, ali eu integralizo 100 mil reais, a empresa vai mal, quebra, esses 100 mil reais são consumidos por reclamatórias trabalhistas e inicia um processo de falência que termina com sucesso sem caracterização de crime falimentar. Mas fica um endividamento de 1 milhão de reais em questões tributárias. O sócio não vai precisar arcar com esse passivo. Vai poder estar andando aí de Mercedes conversível, com a pessoa jurídica endividada, mas ele próprio não responsável pelo endividamento no seu patrimônio pessoal. E tem várias situações concretas que acontecem, né? Essa questão da presunção de dissolução irregular, que, a meu ver, ela é muito arriscada, porque, convenhamos, né? O governo tem diversas formas de ver se uma empresa fechou ou não encerrou a atividade. A mera ausência de localização no endereço não quer dizer que ela fechou a empresa. Ela pode ter alterado o endereço e não ter prestado atenção a algumas burocracias, como alteração do contrato social. Já vimos isso várias vezes, né? Exato, alteração de registro no município, estado, enfim. Mas como o entendimento do STJ, né, é esse de que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de operar no endereço em que ela está regularmente cadastrada, como essa presunção, ela autoriza que o fisco faça isso. Então o fisco pode requerer, o juiz ele vai deferir esse redirecionamento sem nem pestanejar. A partir dessa presunção, recai para o contribuinte o ônus da prova, ou a responsabilidade de demonstrar que aquela empresa segue operando, que ela segue em atividade. E aí existem inúmeras provas que são capazes de comprovar, a ausência de documentos fiscais, folha de pagamento,
tu tinha um bloqueio que naquele momento acessava as contas, mas os valores que ingressavam depois deste bloqueio ficariam na conta normalmente. Hoje em dia a sistemática ela é outra, muito mais avançada. E a gente tem essa sistemática que a gente chama de teimosinha, em que essa constrição patrimonial vai ficar na conta de maneira por muito tempo, às vezes. Então, esse determinado contribuinte que não é, mesmo sem ter a intenção de empreender, ele vai ter dores de cabeça, porque mais cedo ou mais tarde vai ter o direcionamento, mais cedo ou mais tarde vai ter aplicado contra si a teimosinha e vai perder o acesso à sua conta bancária. Ou pelo menos vai perder os recursos que estão lá e passar a conviver de maneira crônica com o serviço de um advogado daqui a pouco. Porque, afinal de contas, recebe a sua aposentadoria, recebe outros valores que até podem ser vistos como empenhoráveis, mas primeiro eles atiram e depois eles perguntam, né? Ou nem perguntam, né? Esperam para ver se alguém vai gritar. Exato. Então o governo vai lá na conta das pessoas e tira o dinheiro, e depois a gente tem que explicar que focinho de porco não é tomada e o valor que está lá ele não é penhorável pelos motivos API6, existem vários fundamentos para isso. Acho que é frequente a liberação de recursos para clientes que sofrem bloqueios por várias invalidades diferentes, mas o desgaste ele está sempre presente, até quando a gente tem sucesso na liberação. E o contribuinte tem só 5 dias, né? No contribuinte, o executado. O Código de Processo hoje, ele diz que se em 5 dias contados da intimação do bloqueio não for comprovada alguma penhorabilidade, tu não pode mais arguir, né? E hoje existe hoje uma série de empenhorabilidades que para o contribuinte pessoa física são muito importantes de serem levantadas no processo, meu. A literalidade do Código de Processo Civil hoje ele fala em valores de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, né? A Fernanda e eu estamos acostumados aqui a lidar com esse tipo de demanda, porque, ou seja, tem uma regra que ela é literal, ela diz o seguinte: olha, são empenhoráveis os valores de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Dada a familiaridade com que as pessoas divergem nos investimentos, ou seja, ele pode estar numa conta corrente e ser um valor utilizado para subsistência. Afinal, eles entendem que hoje 40 salários mínimos não são valores muito altos, né? A pessoa pode ter em qualquer tipo de investimento esses 40 salários mínimos, porque ela opta por ter algum onde ela tem um pouco mais de rentabilidade. Quando o STJ vai se debruçar sobre essa matéria, isso faz um tempo, se eu não me engano é algo que remonta a 18, 19, ele entende que o seguinte, não faz sentido que tão somente os valores em caderneta de poupança sejam protegidos por essa empenhorabilidade. A intenção da regra é dar o provento mínimo para o executado. Então, por exemplo, se ele tiver 300 mil em conta bancária distribuído entre diversos ativos, 40 salários mínimos, independente do local onde ele esteja depositado esse valor, vai ser considerado penhorável e vai se conseguir a liberação dele. O restante, os 200 e poucos mil reais, vai seguir como bloqueado e servindo de garantia para a execução fiscal, né? Mas uma modernidade com relação a isso é essa teimosinha, né, Fê? Que tem incomodado. A teimosinha, ela vem como uma medida processual aí para dar uma espécie de concretude, né, para um dispositivo que a gente tem no Código de Processo Civil, que diz que, digamos assim, o que a gente mais tem preferência para fazer a penhora, para fazer a construção de bens, é o dinheiro, né? Porque, óbvio, é o que mais a gente tem liquidez. Então, essa foi uma espécie enfim, uma medida processual mesmo, né, que se achou para que se desse mais satisfação às execuções, sempre pensando naquela questão de que a execução ela deve se dar no maior interesse do credor, né? Mas existem algumas ponderações que precisam ser feitas, assim, bem sérias a respeito da aplicação dessa medida, porque quando a gente está falando na esfera de uma pessoa jurídica, por exemplo, um empresário ficar com uma penhora online durante 30 dias, isso inviabiliza completamente a atividade, porque digamos assim, qualquer pagamento que o empresário for receber da própria atividade que entrar ali vai ser penhorada. Como é que ele vai fazer o pagamento de fornecedor?
Como é que ele vai fazer o pagamento do contador? Como é que ele vai fazer o pagamento da energia que mantém a loja ligada? Dos empregados. Dos empregados, do próprio imposto do mês, sabe? Então, assim, é muito complicado, assim. A gente já teve casos que, por conta dessa medida, assim, né, a empresa ficou completamente inviável, assim. É um caso de desespero mesmo. Então, é muito importante que a gente primeiro veja todas as possibilidades para que isso não aconteça, né? Para que não chegue nessa medida, assim. E caso chegue, é importante contar também com um apoio, enfim, para a gente tentar contornar isso da melhor forma possível, né? Então, isso, ela diverge bastante da penhora clássica, aquela que aconteceu num dia, que conseguiu penhorar, penhorou, ok, bola pra frente, sabe? Hoje em dia a gente já tem uma dor de cabeça maior. E aí, quando a gente tá falando também na esfera da pessoa física, já também é bem complicado, porque a gente tá falando de valores de salário, valores de aposentadoria, que, ok, são empenhoráveis, tudo bem, a gente consegue fazer a liberação, mas, de novo, até explicar, a gente tem um grande, assim, sabe, uma grande montanha a ser escalada, assim. Até explicar que o focinho de porco não é tomada. Exatamente. Eu vejo movimentos cada vez mais incisivos dos governos para extrair o patrimônio das pessoas. TRTT, a gente ouve falar sobre a tentativa de expropriação de valores em âmbito administrativo sem a necessidade de ação judicial, né? Hoje ainda não temos essa ferramenta à disposição das administrações tributárias, mas eles se movimentam há bastante tempo para essa finalidade e a gente vai acompanhando apreensivos, porque um endividamento de 120, 150 mil reais aplicado a um determinado contribuinte desavisado, isso pode ter graves consequências. E claro que na gestão de passivo tributário, pensando de novo na experiência desse cliente, se antecipar a esses movimentos das administrações é muito importante. Entender, como o Alexandre repetiu várias vezes, é muito previsível o passo a passo. E há um momento no processo judicial em que os bens não são localizados. Quando os bens não são localizados e esse processo ele é arquivado, ele entra, por assim dizer, num estado de dormência. E durante esse determinado período, a gente vê que os movimentos das administrações tributárias eles são menos intensos, muito menos intensos. Então, até quando a gente pensa na questão da prescrição, voltando de novo, nós temos dois mundos. Nós temos o mundo das obrigações tributárias cujos processos não estão suspensos e ali eles estão buscando imóveis, veículos, bloqueios de conta bancária com a teimosinha e outras ferramentas. Mas uma vez não localizados bens, esse processo ele é arquivado e a partir dali é um momento de dormência que o processo pode passar 4, 5, 6 anos e nesse momento tu até tem uma prescrição agora intercorrente, né? Diferente da prescrição que o Alexandre explicou há pouco, essa prescrição entre o nascimento da obrigação tributária e o ajuizamento do processo judicial. Aqui a gente fala de outro prazo de prescrição que acontece durante o processo judicial, que as fazendas não conseguem dar satisfação para os seus créditos. Uma vez suspenso, a gente vai ficar 1 ano com ele suspenso, o período de 1 ano de natureza processual, para depois iniciar um prazo prescricional de 5 anos de natureza tributária fiscal mesmo, né? Exato. A prescrição intercorrente hoje ela tem sido bastante divulgada, né, no âmbito das execuções fiscais. Eu creio, se eu não estiver errado, de que a prescrição intercorrente ela surgiu em processos de natureza fiscal, em processo de execução fiscal, mas que a lei de execuções fiscais foi a primeira que trouxe essa previsão. E durante muito tempo os tribunais batiam cabeça, divergiam muito com relação à interpretação do que era a prescrição intercorrente, né? Afinal, a lei de execuções fiscais fala exatamente como tu falou, não localizados bens no nome do devedor, o processo será suspenso por 1 ano, fim desse prazo vai ser arquivado pelo prazo de 5 anos, totalizando 6 anos aí.
para prescrição intercorrente. Então, quando se fazia uma pesquisa jurisprudencial à época, a gente tinha um entendimento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tinha um entendimento no TJRS, TJSP, TJRJ, cada um tinha um tipo de entendimento. TJRS, em muitos casos, citou o devedor 5 anos, não satisfez crédito, eles acabavam decretando prescrição intercorrente. Uma interpretação que acabou sendo um pouco inventada por eles. Mas durante algum tempo, aqui, enfim, durante esse período em que teve essa divergência jurisprudencial, o STJ sedimentou o entendimento de que, citado o devedor, né? E após a citação, a primeira notícia de constatação de inexistência de bens em nome do devedor, então vamos puxar para um caso concreto. Uma empresa X foi citada, aí depois teve uma tentativa de bloqueio de conta bancária. Não localizaram nada na conta da empresa. Quando a União é intimada dessa inexistência de bens em conta bancária, é a primeira notícia de inexistência de bens em nome do devedor. A partir de então, assim, muito resumidamente como é que funciona, a partir dali, a União tem 6 anos para penhorar qualquer outro bem. Nesses 6 anos se computa o 1 ano de suspensão e os 5 anos de arquivamento. Então, o credor ele pode, durante esses 6 anos seguintes, seguir procurando tentativas de bloqueio de conta bancária, mandados como oficial de justiça, em disponibilidade de bens. Então, diversas tentativas de bloqueio de bens pode ter nesse momento. Nada sendo localizado, passados 6 anos daquela primeira intimação a respeito da ausência de bens em nome do devedor, está consumada a prescrição. Então, esse aí foi o entendimento do STJ. Inicialmente, salvo engano, foi em 2019 que esse entendimento foi sedimentado por eles. No TRF4, da 4ª Região aqui, nós tínhamos um incidente de inconstitucionalidade com redução de texto parcial da Lei de Execuções Fiscais. Segundo o nosso TRF aqui, como a prescrição ela tem que ser regulada por lei complementar, e no caso a gente fala da Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei ordinária, nesse caso a prescrição seria de 5 anos a contar da constatação de inexistência em bens em nome do devedor. Durante muito tempo isso foi aplicado aqui, fazia uma mescla do STJ e o TRF4, porque o TRF4 tinha uma interpretação constitucional, até que essa matéria foi para o STF, e o STF entendeu que não, aquele 1 ano anterior que a Lei de Execuções Fiscais traz, ela não trata de uma prescrição do crédito, ela trata de uma prescrição processual, então pode ser prevista, como o Carlos referiu. Então, quando ela fala disso, seguem sendo 6 anos. Então, hoje o entendimento sedimentado é STJ, STF, e que tem que ser adotado por todos os outros tribunais constatada a inexistência de bens em nome do devedor, transcorridos 6 anos, está prescrita a dívida. O que pode atrapalhar a dívida, né? Penhora de bens, o que é o principal, né? Ou seja, tentei bloquear a conta bancária, não consegui nada. Mas fui na sede da empresa e vi que ela tinha um caminhão. Se tu penhorou o caminhão, já não se fala mais em prescrição intercorrente, até que aquele caminhão seja rematado no leilão. Parcelamento da dívida, que é o mais comum, né? E Carlos, a gente ter aqui, é um contribuinte que surgiu um parcelamento especial, ele achava que poderia ser interessante para ele, porque tinha um desconto interessante naquele parcelamento, ele faz o parcelamento daquela dívida, interrompe o prazo de prescrição, que volta a contar do zero, os 6 anos, a partir do momento que ele for excluído do parcelamento. E responsabilização de terceiros, e tanto de outra pessoa jurídica por sucessão, seja por redirecionamento, que são aquelas causas que a gente já expôs. Então, hoje a prescrição ela é algo muito usual. Ela é muito usual e tem acontecido muito nos processos de execução fiscal da União. Porque isso aqui também acaba passando, principalmente em processos da União, por um argumento muito utilitarista por parte deles, né? São inúmeros. Infelizmente, o Brasil é um país de devedores tributários. O que a gente pode ver basta uma pesquisa de devedores com débitos inscritos em dívida ativa para a gente ver a quantidade de passivo ou ativo que a União tem inscrito em dívida ativa. São valores absurdos. E eles não têm braço suficiente para cobrar de todo mundo, então eles acabam privilegiando grandes devedores. A impressão que dá do lado de cá do balcão é que o racional que eles aplicam é esse. Tanto que a PGFN, a partir de 2016, a Procuradoria, existem portarias que autorizam
que o procurador peça a suspensão do processo. E o processo, de fato, ele vai ficar parado durante aquele período até que a prescrição tenha todos esses prazos corridos. Então, é utilitarista esse argumento, mas eles acabam privilegiando grandes devedores, onde certamente pode ter ocorrência de fraude, onde há patrimônio escondido, e são valores certamente muito vultuosos, né? Essa portaria de 2016 fala em débitos de até 1 milhão, às vezes passa um pouquinho, e eles acabam sendo autorizados a pedir a suspensão do processo nesses casos. Duas coisas que eu acho muito importante ressaltar nesse aspecto é que a penhora realizada ela precisa ser útil ao processo, né? Para que ela interrompa de fato esse prazo da prescrição intercorrente. Então, acontece algumas vezes já houve uma penhora de um veículo, mas no fim esse veículo não pôde ser efetivamente encaminhado a leilão e a renda convertida em renda ali da União, por uma questão de que havia uma alienação fiduciária, por exemplo. Ou, enfim, o veículo estava indisponível por algum motivo, ou era empenhorado por algum motivo. Então, essa penhora ela não vai servir para interromper a prescrição intercorrente, né? Então, a gente tem essa divergência aí sobre o que é penhora útil e o que não é. E, apesar de a gente ter essa conduta, principalmente dos processos da União, né? Então, da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente tem uma postura bastante diferente quando a gente está falando das fazendas estaduais. Então, nas execuções fiscais federais, a gente tem uma previsão, digamos assim, daquele andamento natural das coisas, assim, então é muito mais fácil que a gente se deparar com uma prescrição intercorrente, porque, de fato, uma dívida ali, para elas ser importante para a Fazenda Nacional, né, ela precisa ser efetivamente muito expressiva. E quando a gente está falando das fazendas estaduais, já não é bem assim. Então, nas fazendas estaduais, nas execuções fiscais estaduais, então de débitos de ICMS, enfim, de tributos estaduais e às vezes municipais também, é muito mais difícil a gente ter essa caracterização da prescrição intercorrente. Então, é muito mais fácil a gente ter uma busca mais efetiva pelos bens do devedor, né? Então, seja da empresa, seja para solicitar uma responsabilização do sócio administrador, seja para ir atrás, efetivamente, de bens em nome desse sócio administrador ou em nome da empresa. Então, a gente tem um comportamento divergente aí da Fazenda Nacional e das fazendas estaduais e municipais, né? Isso fica bem claro, assim, quando a gente analisa o andamento dessas execuções fiscais, assim, é bem divergente. E só para finalizar esse ponto da prescrição intercorrente, é que a penhora realizada após os transcurso do prazo de prescrição intercorrente, ela também acaba sendo irregular, né? Então, uma vez ocorrida a prescrição ainda que intercorrente, a penhora posterior ela pode ser considerada inválida. Nós temos alguns casos assim com relação a isso. Ou seja, se teve uma tentativa de bloqueio, sabe aquele no processo onde, vou fazer a última tentativa, e acaba bloqueando algum valor, ele pode ser justamente liberado após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, que, a exemplo da prescrição direta, essa que acontece antes da execução fiscal, o fim prático dela é o mesmo. Só que uma prescrição material, digamos assim, né, que ela acontece antes do ajustamento, e outra prescrição de índole processual. Mas o efeito prático é o mesmo, tem que extinguir o crédito tributário, tem que ser retiradas as anotações em relação à dívida, tem que ser possibilitada a emissão de uma nova certidão negativa de débito. A única exceção é, caso já tenha ocorrido o protesto dessa dívida, o contribuinte vai ter que ir até o cartório para pedir levantamento via pagamento de emolumentos. Mas essas considerações de prescrição são importantíssimas e o contribuinte certamente tem que estar atento a isso para evitar cobranças indesejadas e que não são mais possíveis. Eu acho que tá excelente a nossa conversa. A gente fica com o olho no relógio, porque senão a coisa vai embora, né? Mas eu tenho 2 assuntos que eu acho que seria importante a gente comentar aqui. Um deles é a questão da penhora sobre o faturamento. E o segundo é sobre a transação tributária. Penhora sobre o faturamento. Quem gostaria de ponderar sobre? Posso conversar, posso falar, isso também faz, porque a gente lida muito, né, com penhora sobre faturamento, e ela tem 2 situações básicas, né? Até pensando na perspectiva do cliente aqui, Alexandre, porque esse
daqui a pouco esse contribuinte, ele participa de licitações, ele precisa de regularidade, não tem como parcelar. E daí, daqui a pouco ele, se eu aceitar uma penhora sobre o faturamento, que é quase um parcelamento, ele vai dizer, esse cliente, né? Será que ele consegue a regularidade fiscal para participar de uma licitação? Via de regra, não. Via de regra, ele não consegue. Claro, se tiver algum tipo de regulamento no âmbito daquela procuradoria, né, que para admitir esse tipo de providência, até pode ser que consiga. Mas via de regra, não tem regularidade fiscal. Porque a penhora de faturamento, ela acaba sendo uma via de mão dupla, né? Ela é complicada de ser levada a efeito. Porque nós temos programas de parcelamento que bem ou mal sempre estão à disposição do contribuinte. Basta tu ir lá e aderir e tu vai conseguir sair com uma certidão negativa em menos de 48 horas. Jogo rápido. Agora, a penhora de faturamento, a gente tem que pensar que do outro lado existe uma equipe muito capacitada e que tem diversas avaliações sobre a saúde da empresa e o que ela pode levar adiante. A gente pensar que uma penhora de 1,5%, ou seja, lá o percentual que nós formos utilizar para oferecer em garantia dessa execução fiscal, em uma dívida de 10 milhões, sendo que o faturamento é de 100 mil, vamos chutar assim, um faturamento de 100 mil reais, nunca esse 1,5% do faturamento vai ser suficiente para pagar aquela dívida, né? Tanto é que, há muito tempo atrás, o governo federal fez um programa de parcelamento que tinha como um dos fundamentos faturamento da pessoa jurídica. Não sei se te recordo. Mas até hoje se discute, hoje já está um pouco definida, mas até hoje nós temos contribuintes sendo excluídos porque aquele parcelamento nunca vai conseguir extinguir aquela dívida, porque aquele percentual de faturamento representa tão pouco frente ao valor da dívida que não paga nem o juro mensal, ou parte do juro mensal, que faz com que a dívida não se extinga. Ao final, o que se importa é que a penhora sobre o faturamento, ela importe na satisfação daquele crédito em um tempo razoável, né? Então, a penhora sobre o faturamento, ela é algo que está à disposição do contribuinte, até porque o Código de Processo ele permite esse tipo de medida, mas tem que ver a razoabilidade dele e a aplicabilidade no caso concreto. E ele raramente vai ter preferência sobre o próprio bloqueio diretamente na conta bancária. Então, a Procuradoria vai preferir conversar sobre eventual penhora sobre faturamento depois de frustradas outras ferramentas para satisfazer esse crédito, né? Exato, a depender do procurador, ele vai fazer algumas exigências, né? Uma delas é amortizar a dívida, é a principal. E em outras é a manutenção de alguma garantia que já tenha no processo. Por exemplo, se for penhorado algum bem do ativo da empresa, uma máquina, um caminhão, ele vai seguir bloqueado até que se satisfaça aquele crédito. Então, não é não é a simples penhora do faturamento ou pelo percentual que representa que vai ser aceito. Existe toda uma análise da situação para que a dívida em algum momento seja amortizada. Senão não faz sentido a penhora sobre o faturamento. Perfeito. E aproveitando o tempo da turma, então, transação tributária, Alexandre. A transação, sim, a gente fala hoje em âmbito da Procuradoria da Fazenda, né? Claro que cada administração pode ter alguma coisa, mas como o nosso país federativo, onde existem várias fazendas, em alguma delas pode existir algum programa de parcelamento. Mas a PGFN, ela acabou por institucionalizar uma transação tributária. A gente tem uma transação por adesão, onde o contribuinte vai lá... Quer dizer, aqui a gente está falando de endividamentos tributários federais. Federais, exato. Onde o próprio contribuinte vai lá e adere àquele parcelamento, ou seja, a transação por adesão é a Procuradoria. Ela diz, olha, até tal data existe um parcelamento e essas são as condições. As condições basicamente são a quantidade de vezes, a quantidade de desconto, e existe hoje um ranking do contribuinte, né, de acordo com uma capacidade de pagamento. Quanto menor a capacidade do pagamento, maior a quantidade de desconto que esse contribuinte vai ter. Então essa acaba sendo a transação por adesão. E existe também as transações que são por proposta, né? Pode ser por transações individuais, que pode ser por proposta do contribuinte ou por proposta da própria Procuradoria. E existem alguns princípios, né, que tem que ser analisados. Então,
princípios ou regras, né? A regra, na verdade, tem que ser analisada hoje o máximo de desconto de até 65% da dívida, que é um desconto muito interessante, mas preservado o valor do principal. O principal nunca vai ter desconto, então o desconto sempre é sobre juros, multa e encargo legal, que são os honorários que a gente comentou antes. E quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, o desconto pode ser de até 70%. E o parcelamento pode ser de 120 e até 145 meses, a depender do porte da empresa. Então, são certamente disposições que estão à disposição do contribuinte. A transação individual, ela leva um pouquinho mais de tempo para ser concretizada, porque é necessária a análise de diversos documentos do contribuinte, como declarações fiscais, análises contábeis, para verificar a viabilidade desse parcelamento. E é o próprio contribuinte que faz esse plano de recuperação fiscal, digamos assim, apresenta a procuradoria, faz uma série de reuniões com eles e é dado sequência ao parcelamento. Dando continuidade, a regularidade fiscal é a consequência. Aí sim se consegue a regularidade fiscal e volta-se a ter uma vida normal aí em decorrência disso. Temos também a questão das fraudes às execuções fiscais, não é? Quem gostaria de ponderar sobre isso? Eu posso começar e depois a Fê contribuir com alguma coisa também. Eu acho que dentro de todos esses temas, assim, o que me deixa com o coração mais apertado é essa interpretação que se deu a essa presunção de fraude à execução na alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, né? Ou seja, o CTN, especialmente depois de 2005, onde teve uma reforma muito grande lá, acabou trazendo a regra de que presume-se fraudulenta a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, caso o devedor não tenha reservado outro bens para a garantia da dívida. Creio que seja essa a redação da regra, se não essa é muito próximo. Nós no direito, né, Carlos, a gente e Fê, nós estamos acostumados aqui a trabalhar com essas presunções relativas e que admitem prova em contrário. Então, quando um comprador de boa-fé, por exemplo, compra uma casa do Carlos. O Carlos tem lá 100 mil reais escritos em dívida ativa com a União. Não existe nem processo, mas está inscrito em dívida ativa. Eu comprar o imóvel dele, ainda que seja financiado com todos os cuidados atrás disso e com todos os assessores imobiliários possíveis em cima disso. Posteriormente, esse imóvel ele é penhorado porque o juiz desconsidera esse negócio jurídico, porque o Carlos não poderia ter vendido bem, apesar de eu ter comprado de boa fé. Eles dizem que não importa, e vai ser mantida essa fraude à execução, e vai ser penhorado bem, e eu vou perder o patrimônio. E essa interpretação, ela ocorre ainda que essa transferência de bens já tenha ocorrido por sucessivas vezes. Então, por exemplo, o devedor tributário vendeu uma casa para uma terceira pessoa, e ele já tinha dívidas escritas em dívida ativa, vendeu para uma terceira pessoa, e outra pessoa compra dessa terceira pessoa. Ainda que haja essa sucessiva cadeia de transferência de propriedade, ainda assim é considerada fraudulenta essa alienação e o imóvel vai acabar, essa venda vai ser anulada e vai ser penhorado o bem de qualquer forma. Nós temos um caso concreto em que o adquirente ele busca todas as certidões daquele proprietário, as certidões elas são todas válidas e é surpreendido pela caracterização da fraude porque a alienação anterior ela se dá de maneira inválida e ele fica a ver navios. Imagina a aquisição de um imóvel de 600, 1 milhão, 1,5 milhão e a perda da integralidade desse patrimônio. Claro que esse adquirente lesado ele tem uma pretensão indenizatória contra aquele antigo proprietário, mas ele já tem endividamento tributário, vai conseguir arcar com esse endividamento civil. Exato. Vai. Exato, e claro, se não me engano, nesse caso concreto as coisas acabaram se resolvendo porque o devedor originário acabou parcelando a dívida, nesse caso concreto. Mas só que isso mostra muito bem a alteração de entendimento no caso concreto, né, Carlos? Porque nós entramos nessa oportunidade com uma defesa, ganhamos em primeiro grau, ganhamos em segundo grau também, porque era nítida a boa-fé do adquirente, né? Enfim, inúmeros documentos que comprovavam que foi pago pelo valor de mercado, existia todas as certidões em nome do vendedor, não do
primitivo devedor, né, o caso. E quando recorreram para o STJ, o TRF4, como a decisão do STJ ela se dá naquilo que a gente chama de recursos repetitivos, onde esse sistema de precedentes, ele tem que, a interpretação do STJ ela tem que se espalhar para todos os casos análogos, houve uma alteração do nosso julgado ali, e infelizmente acabamos por perder esta ação. Mas de cara é uma das maiores frustrações aqui interpretativas que existem em direito tributário hoje. É uma verdadeira injustiça que causa lesões gravíssimas a pessoas de absoluta boa-fé. E eu acho que isso demonstra muito a importância, assim, de ter um acompanhamento, né, até desse devedor, porque muitas vezes o devedor também faz a venda do bem sem nem ter ideia de que essa dívida pode vir a, enfim, buscar esse bem posteriormente por conta da fraude à execução, né. Então, eu acho que super conversa, assim, com o que a gente tem falado sobre a importância de ter esse acompanhamento do passivo fiscal, né. Até o último pensamento sobre esse ponto é tão justo, mas tão justo, mas tão justo, que em um dos casos que eu me lembro, o adquirente do imóvel, ele se assessorou de uma empresa imobiliária muito robusta. E a imobiliária, ela tem um dossiê com todas as certidões do vendedor. Então, houve uma preocupação intensa com a validade da transferência da propriedade, mas deixaram de se apegar a que toda a cadeia das transferências deve ser verificada. Isso é algo que, até depois disso, orientamos o jurídico dessa imobiliária para evitar esse tipo de dor de cabeça no futuro, mas a injustiça já tinha sido cometida. Uau, muito obrigado. Conversamos sobre muitos assuntos de interesse desses empresários que carregam esse endividamento. Acho que a última reflexão que eu faço aqui é que muito cuidado com tributaristas que vendem terreno no céu. Nós recebemos aqui muitos clientes que perderam várias oportunidades porque foram por caminhos equivocados, mais de interesse de assessores jurídicos mesmo do que dos próprios contribuintes. E é preciso entender que esses problemas eles não desaparecem, né? Quer dizer, o contribuinte fica ao longo de determinado período de tempo, anos, apresentando declarações fiscais. Cada declaração apresentada é uma confissão de dívida. Essas dívidas se acumulam e tantos anos depois não é factível fazer essa dívida desaparecer. Buscar uma invalidade aqui e outra ali e fazer ela desaparecer. Diferente é quando nós estamos falando de uma dívida constituída por um lançamento tributário, em que a gente vai discutir vários aspectos da imposição daquele tributo ao contribuinte. Agora, quando o contribuinte apresenta suas declarações fiscais, a GIA de ICMS, as declarações da escrituração fiscal digital, esse contribuinte constitui contra si esse endividamento. Então, cuidado, é a virtude do ceticismo que eu recomendo a esses contribuintes que nesse momento estão assistindo o nosso episódio. Não se deixem levar por soluções miraculosas, porque elas não existem. Agora, um trabalho estratégico, confirmando planejamentos patrimoniais e utilizando as ferramentas à disposição do sistema para conviver com esse endividamento de uma maneira válida, a menos desgastante possível, e se preparando para o futuro, para resgatar o CPF, para resgatar o CNPJ desse contribuinte, isso é possível usando de estratégias que são conhecidas nossas aqui, mas que não são os terrenos no céu que a gente vê sendo oferecidos aí para contribuintes desavisados. Fica esse último alerta para quem está acompanhando esse episódio. Espero que vocês tenham gostado.